Bom dia, meu bom dia especial a todos vocês que vão assistir até o final. Hoje eu não peguei a Bíblia, ou seja, só na igreja, né? Nós saímos de um culto maravilhoso, em que o Senhor sempre diz, né, que nós temos nossa escolha. E a nossa escolha, ela vai definir o nosso futuro. E hoje eu escolhi falar para vocês algo, né, muito forte, no meu ponto de vista. É algo forte que nós precisamos parar de falar palavras de maldições dentro da nossa casa. Eu aprendi, né, e o Senhor nos diz sempre, né, em Provérbios, que a palavra tem poder. Ou seja, ela tem poder para, né, destruir e também para colocar nós, né, em uma situação melhor. Ou seja, abençoar e amaldiçoar. E cada vez que você, eu ou qualquer uma pessoa que fala uma palavra de maldição, entre elas, vou falar para vocês algumas palavras que eu já ouvi. Me perdoe a palavra, vou só repetir para que vocês tenham ideia de que realmente as palavras são muito fortes, são de maldições e que nós precisamos parar com isso. Uma das palavras, praga. Outra palavrinha, desgraça ou desgraçado. E muitas outras palavras, merda. Eu não presto para nada. Isso é horrível. Cada palavra de maldição que nós lançamos na nossa casa, dentro da nossa casa, em especial com os nossos familiares, se eu falar uma palavra de maldição, eu trago para dentro da minha casa um demônio. Se eu falar uma segunda palavra de maldição, eu trago para casa outro demônio. Ou seja, cada palavra de maldição é um tipo de demônio que você traz para dentro de casa. E mesmo que você pare durante uma semana de falar palavras malditas, os demônios têm legalidade de permanecer na sua casa no mínimo uma semana. Ou seja, se você fala um palavrão hoje, uma palavra de maldição, domingo, ela tem legalidade de ficar na sua casa. Os demônios ficam na sua casa até o próximo domingo. E vamos colocar aqui na nossa, né, nosso pensar, na nossa reflexão. Demônios dentro da sua casa por uma semana vai fazer grandes e grandes estragos. E quando nós dizemos na sua casa, é na sua casa também física, na sua mente, no seu coração, no seu lado espiritual. Não é só na casa física, por onde você for, o demônio vai estar ali. Você chamou, você, né, quis que ele viesse até você. Então nós temos que tomar muito cuidado com as palavras que nós dizemos na nossa casa, no nosso trabalho, na rua, por onde nós passarmos. Porque isso torna-se uma maldição na minha, na sua, na nossa vida. As palavras que dizemos contra o outro, de maldição, elas voltam para nós. Aí quando a gente fala assim, mas não deu certo o meu negócio. Eu estou, né? Você fica doente, você fica, né, sem trabalho, vamos colocar assim. Você fica numa situação daquele nome que você falou, daquele nome que você chamou para a sua vida. Então, outra coisa muito importante, jamais lance palavras de maldição contra seus filhos. A mãe tem poder para abençoar e amaldiçoar. Então, procure falar para o seu filho, para a sua filha, palavras de bem, palavras que vão realmente trazer coisas boas para a sua família, para quem você ama. Não adianta nada você falar, xinguei agora, falei, maldito, não sei o quê. Você é um burro, você não presta para nada.
Tem muitas mães que fazem isso, tem muitos pais que fazem isso. Ah, você é um idiota. Gente, não façam isso. Você está amaldiçoando a vida do seu filho para a eternidade. Você precisa tirar isso. Eu me lembro uma vez em que a minha mãe falou algo para mim que ficou gravado na minha memória. E aí, na época, eu era uma criança e achava, né, eu ouvia falar que a madrinha, né, na época, né, eu não era ainda evangélica, fui batizada na igreja católica e tinha uma madrinha. Aí me falaram assim: ah, mas fala com a sua madrinha. A madrinha tem o poder para tirar a maldição que existe em você, que a sua mãe lançou. Não era uma coisa muito grave, né? Mas foi para mim, como criança, preocupante. E eu fui na minha madrinha, falei: madrinha, a minha mãe falou isso, tira essa maldição de mim, não deixa isso acontecer. E o Senhor, sabe, me ensinou. Daquele dia em diante eu vi, né, que eu não posso falar coisas muito graves para minha família, para os meus filhos. E eu peço perdão para eles, se eles estiverem ouvindo, os meus filhos estiverem ouvindo isso, chegar até o final. Eu peço perdão para vocês, filhos amados, filhos abençoados. Eu te peço perdão pelas palavras ruins, pelas palavras que eu falei sem pensar, porque eu não conhecia Jesus ainda. E hoje que eu conheço Jesus, eu conheço a palavra, e eu conheço e sei que está na Bíblia, que todas as palavras de maldições, principalmente lançada pela mãe, o filho carrega. Porque é que existe, né? Uma vez uma amiga disse para mim o seguinte: ah, mas é maldição de família. A separação, o divórcio, é maldição de família, é hereditário. Falei: não, você vai quebrar isso, você não vai se separar. Você não vai se separar e você não vai viver essa maldição. Ah, é de família, o vício do álcool veio do pai. Aí, ou seja, né, do bisavô, do avô, para o pai, para o filho, até a 4ª geração. Não, você não vai aceitar isso na sua vida. As maldições hereditárias devem ser quebradas. Todas as alianças que foram feitas pelos nossos antepassados, que não são para o bem, devem ser quebradas, devem ser desfeitas em nome do Senhor Jesus. Não aceite maldição de família, não aceite maldições hereditárias, não aceite aquilo que não é de Jesus na sua vida, amém? Fiquem com Deus e essa é a palavra de hoje.